Então hoje eu queria compartilhar com você o texto que está em João, capítulo 17, versículo 12. João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 12, que diz assim: enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Amém? Nenhum deles se perdeu, a não ser aqueles que estavam destinados à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Queridos, quando você ouvir alguém dizendo assim, que nós vamos ganhar o mundo para Jesus e todo mundo vai ser salvo, você diga heresia, porque isso contraria o princípio bíblico. A palavra de Deus diz que há um grupo que vai se perder, há pessoas que não vão ser salvas, até para que a Escritura se cumpra, até para que Deus realmente seja tido como um Deus justo. Então a própria Bíblia diz que há um grupo que vai se perder, não que seja da vontade de Deus que esse grupo se perca, porque a Bíblia diz em outro texto que a vontade de Deus é de que nenhum se perca. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu a vida do seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O desejo de Deus, quando Ele deu a vida de Cristo, foi para quê? Para que a humanidade fosse salva. Então Ele deu a oportunidade a todos. Jesus morreu por todos. Pessoas vão deixar de ser salvas, não é pelo fato de não terem tido a oportunidade, não. Elas não vão deixar de ser salvas pelo fato de Jesus ter morrido por um grupo escolhido, por um grupo seleto. Não, Jesus morreu por todos. Mas a Bíblia diz que muitos não vão crer. E a Bíblia diz que só vão ser salvos aqueles que creem. Então eles não vão crer, não porque eles não ouviram falar, não porque alguém não pregou para eles, não porque alguém não cuidou deles. Não, tem um grupo que vai se perder. Mas o que nós encontramos Jesus falando nesse texto é que a preocupação dele é de que só se perdessem aqueles que realmente estão destinados à perdição, que ele não perdesse nenhum por negligência dele, que não se perca nenhum por falta de cuidado, que não se perca nenhum por falta de alimento, que não se perca nenhum por falta de oração, que não se perca nenhum por falta de alguém que pregue o Evangelho para eles, mas que aqueles que se perderem sejam aqueles que decidiram, escolheram não crer e não vão ser salvos, para que a palavra se cumpra, para que naquele grande dia, quando a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar, não dizendo que todos vão ser salvos, não, que até aqueles que não creram, eles vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. A língua deles, a boca deles vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Só que quando eles fizerem isso, já não haverá mais tempo para arrependimento. Vai ser depois que a trombeta tocar, vai ser depois quando eles virem que realmente tudo aquilo que foi anunciado era verdade, eles vão dizer: realmente Jesus Cristo é o Senhor. Mas não haverá mais tempo para arrependimento, como nós bem vimos no livro de Apocalipse, há poucos dias encerramos o estudo dele. Então, o desejo de Jesus, a mensagem que Ele traz para nós, como seus seguidores, é de que nós não podemos também perder ninguém por negligência. Nós não podemos perder ninguém por falta de cuidado. Nós não podemos perder ninguém por falta de atenção. Nós não podemos perder ninguém por falta de amor. Mas nós temos que ter essa consciência de que tem muitos que nós vamos amar, nós vamos cuidar, nós vamos zelar, nós vamos fazer de tudo, mas mesmo assim eles vão se perder, porque foi a escolha deles. E desses, a Bíblia diz que o sangue deles não vão ser requeridos na nossa mão. Essa é a mensagem que ele traz para nós nesse texto. A preocupação dele é essa. Tem alguns outros textos, João 6, a partir do 38, que ele diz assim: pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Então Jesus, ele começa dizendo que Ele desceu do céu, não para fazer a
E aí, nós olhamos que muitas vezes nós queremos seguir a Jesus, mas nós queremos fazer a nossa própria vontade. Nós não queremos fazer a vontade daquele que nos enviou. E Jesus disse: o meu desejo é que vocês façam a minha vontade, assim como eu fiz a vontade do Pai, e assim como eu com o Pai sou um, que eu também seja um com você. Nós só nos tornamos um com Cristo quando nós decidimos fazer a vontade dele, não mais a nossa. Jesus, ele tem autoridade para falar de abrir mão da sua própria vontade, porque ele abriu mão. Ele abriu mão da sua vontade para fazer a vontade do Pai. E muitas vezes, para estar na liderança, para cuidar de pessoas, jamais você vai conseguir cuidar de alguém, jamais você vai conseguir liderar, jamais você vai conseguir ser cristão sequer, sem abrir mão da sua vontade. É impossível. Um dos grandes erros hoje das pessoas é querer ser cristão e ao mesmo tempo fazer a sua própria vontade. O que define alguém como cristão? Queridos, eu estou convencido de que a palavra crente, ela não define quem vai ser salvo. Pela Bíblia, estou convencido pelas Escrituras. Porque quando você fala que alguém é crente, você está dizendo que ele o quê? Crê. Todo mundo é crente. Quem acredita no diabo, ele é crente ou não? Sim ou não? Quem acredita na filosofia do Big Bang, por exemplo, da criação através da explosão do Big Bang, ele é crente ou não? Ele é crente, ele crê em algo. Todo mundo que crê em algo, que crê numa teoria, que crê numa visão, que crê numa filosofia de vida, ele é crente. A Bíblia não diz que o diabo é crente? Sim ou não? A Bíblia diz que ele crê e estremece, ele só não obedece. Então, se ele crê, ele é crente. Para mim, o que define alguém como cristão é ser um seguidor de Cristo. E para mim, a palavra certa para definir um seguidor de Cristo é cristão. Porque eu posso ser crente sem ser cristão. Eu posso ser crente no diabo, eu posso até ser crente em Jesus. Creio, não, eu creio que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou. Eu só não sigo ele. Então, se eu não sigo, eu não sou cristão. E se eu não sigo, eu não sou salvo. Você concorda comigo? Então eu já evito até usar essa palavra crente. Para mim, a palavra que define alguém que segue Jesus, alguém salvo pelo sangue de Jesus, é a palavra cristão. Então, o cristão é aquele que segue a Jesus. E Jesus disse: eu vim fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Ele diz no versículo 39 de João 6, ele diz assim: e esta é a vontade do Pai, o qual me enviou. Qual é a vontade? Que eu não perco nenhum. Então diga comigo: a vontade de Deus é que eu não perca nenhum daqueles que Ele me dá. Queridos, a vontade de Deus é essa. Essa é a vontade de Deus para Jesus, essa é a vontade de Deus para nós. Se nós somos seguidores de Cristo, a vontade de Deus para Jesus passa a ser a vontade de Deus para nós. Jesus tinha uma preocupação muito grande, e ele pagava o preço, pela vida de uma ovelha. Ele pagava o preço. Quando fala da parábola do bom pastor, que diz que uma ovelha que se perdia, ele deixava as 99 lá, e ele voltava atrás daquela que havia se perdido. Ele voltava atrás, porque ele sabia que a vontade do Pai era que nem uma ovelha se perdesse. Eu vi o pastor ele falando, sobre lá em Santarém, o irmão dele e os pais dele estão enterrados lá. Gente que veio dos Estados Unidos, doaram a sua vida e deram a sua vida pelas ovelhas. Literalmente, o pastor Lucas, irmão dele, morreu num acidente de ultraleve, quando ele, numa missão, pregar o evangelho para os ribeirinhos, que era o projeto que enchia o coração dele. Lá em João 10, versículo 11, ele diz: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Você está disposto a dar a vida pelos seus discípulos?
Você está disposto a dar a vida pelas suas ovelhas? Porque as pessoas que estão na sua célula, as pessoas que você lidera, são suas ovelhas também. Você está disposto? Quando a gente fala dar a vida, eu não estou falando de você morrer por ela, não, porque eu sei que isso ninguém morre. Quando ele fala de dar a vida pelas ovelhas, ele está falando de você doar o seu tempo, de você doar, sabe, muitas vezes o seu lazer, se você doar a sua vida, de você ser capaz de abrir mão da sua vida por causa da ovelha. É disso que ele está falando. Será que você é capaz de doar a sua vida? Como Jesus disse, aquele que perder a sua vida por amor a mim vai ganhá-la, mas aquele que ganhar vai perder. Ele está perguntando aqui, será que nós somos capazes de perder a nossa vida, de doar a nossa vida para uma ovelha, de doar o nosso tempo, de doar o nosso descanso, de doar o nosso lazer, de doar o nosso dinheiro, de doar o nosso carro, de doar tudo que eu tenho para não perder, de doar aquilo que eu sou, aquilo que o meu conhecimento, de doar minha vida. Ele diz, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Quando você começa a dar a sua vida pelas ovelhas de todo o coração, aí elas vão seguir, e elas vão se multiplicar, elas vão crescer. A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do pastor. O pastor. Existia na época, além do pastor, existia uma figura que exercia a função de pastor, que era conhecido como mercenário, que era contratado para conduzir o rebanho. Qual era a diferença do pastor para o mercenário? Que quando o inimigo vinha, quando o lobo vinha, o que ele fazia? Ele vazava e deixava as ovelhas. Então ele não estava ali por causa das ovelhas, ele estava por causa do dinheiro. Aí você vê aí nos estádios, né? Quando o time está perdendo, aí o cara pega a malta lá e mercenário, o que ele está querendo dizer? O cara não está ali por amor ao time, não, ele está ali pelo dinheiro. Para ele tanto faz, perder ou ganhar. Para o mercenário, tanto fazia, o louco pega um, pega 100, não queria que pegasse ele. O pastor não, o pastor ele dava a vida pelo outro. E nós, como líderes, não pode ser diferente. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, foi assim. Jesus doou a sua vida. Você olha para a vida do pastoreiro, aí você imagina como deve ser a vida daquele cara. Hoje o Turiano me perguntou, falou, pastor, o senhor consegue ficar 10 minutos durante o dia sem estar falando ao celular ou fazendo alguma coisa no iPad? Eu digo, não, só se eu estiver dormindo. Só se eu estiver dormindo. Ou internado, né? Eu me apago lá. Eu decidi dar minha vida pelo rebanho. Eu decidi. Eu escolhi descansar quando eu morrer. Aí eu vou descansar. Emprego, trabalho para mim nunca foi empecilho. Eu fiquei 1 ano trabalhando em Serra Madureira. Eu ia segunda-feira, voltava quarta e a quinta voltava sexta. Eu nunca perdi um culto, eu nunca perdi na quarta-feira, eu nunca perdi um culto no domingo para o meu trabalho. Se eu tivesse serviço, eu pagava. Eu dava um jeito. Eu decidi doar. Quantas e quantas vezes eu tirei tempo da minha família, dos meus filhos, do meu descanso, do meu lazer, por causa do rebanho. E vou continuar tirando. Não que a minha família não seja prioridade. Deus já tratou isso comigo. Mas não dá para mim cuidar de pessoas quando eu tiver tempo. Não dá para mim cuidar de pessoas quando der. Sabe por quê? Porque nós estamos lidando com o que há de mais precioso sobre a terra. Nós estamos lidando com aquilo que é mais precioso para Deus. São vidas. São vidas. E quando nós entendemos isso, né? Quando nós doamos a nossa vida por amor às ovelhas, né? A gente sabe que Deus ele faz coisas grandes na nossa vida. Se nós amamos e cuidamos, se você amar e cuidar, pode esperar coisas grandes da parte de Deus. Não tem nada que agrade mais o coração de Deus do que quando a gente decide cuidar de pessoas. Porque Deus sabe que ninguém cuida sem renunciar, ninguém cuida, sabe, sem doar a nossa vida, ninguém cuida
E eu acho interessante é que quando Jesus fala da gente se doar, quando ele fala da gente amar com o coração dele, da gente amar porque a gente ama ele, é porque ele sabe que se a gente amar com o nosso coração humano, a gente não vai prosseguir, a gente vai ficar com medo do caminho. Nós vamos assistir um DVD em breve. Agora eu trouxe um outro DVD, um livro, que é a sequência dessa mensagem que fala sobre o que fazer com mordida de ovelha. Que a mordida de ovelha, ela dói muito mais do que a do lobo. Muito mais. O que fazer? O que fazer quando alguém que você acolheu, você abriu os braços, você cuidou, você tratou, sabe, você fez de tudo. E aí depois a pessoa sai, cruza com você, como cruzou comigo agora, e faz que nem me conhece. E aí? Porque um dia você sentou e tentou tratar, confrontou ela com o pecado. Ela finge que nem conhece. E aí? O que fazer com uma mordida dessa? Se eu tiver com o meu coração humano, sabe o que eu faço? Eu quero uma relacionamento de gente. Não quero mais nem saber. Mas se um dia eu voltar, sabe o que eu vou fazer? Abrir os braços e receber de novo. É a minha vontade? Não. É o que Jesus disse? Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim fazer a minha vontade. Se for para fazer a nossa vontade, a gente vive a nossa vida. Querido, as maiores igrejas, os maiores ministérios, as maiores denominações do Brasil e do mundo, num futuro bem próximo, não serão aquelas que têm um poder de marketing muito grande, que investem em marketing de rede, que investem em marketing de televisão, que investem em manipulação de massa, não. Sabe quem vão ser os maiores ministérios? Aqueles que amarem e cuidarem bem das pessoas. Esses vão ser os maiores ministérios. Porque as pessoas não estão carentes, sabe, de dinheiro, as pessoas não estão carentes de bens, as pessoas não estão carentes de outra coisa a não ser de atenção e de cuidado. Só isso. De atenção e de cuidado. De alguém que se importe com elas. De alguém que as ouça. De alguém que não trate elas como um número, mas como pessoas. Uma coisa chamou minha atenção em Fortaleza agora. Mais de 4.000 pessoas no evento. Terminava, o pastor ele dava uma palavra que ele descia, ficava ali rodeado de dezenas, centenas de pessoas. E ele sentava e ali ele atendia, conversava com todo mundo. Numa dessas eu fui lá para conversar com ele, para a gente tirar uma foto, todo mundo junto. Falei que estava com uma equipe de líderes, do árbitro e tal. Ele falou, tá bom, no final a gente tira. Eu, muito incrédulo, no meio termo, fui com o pastor Sandro. Falei, pastor, eu conversei com o pastor ele, a gente tirar uma foto no final. Eu queria que o senhor lembrasse ele lá, porque eu sei que ele disse, ele vai lembrar. Eu disse, não, pode ficar tranquilo, ele vai lembrar. E quando foi no intervalo, ele falou, gente, a gente vai ter um intervalo muito rápido, eu queria pedir para a gente tirar as fotos no final, né? Tem até um grupo aí de líderes que a gente vai tirar foto, eu queria deixar no final. Meu Deus do céu, como é que esse senhor não lembrou do que eu falei? É isso que faz a diferença na vida das pessoas. É isso que tem feito a diferença lá, sabe por quê? Porque as pessoas lá não são números, são pessoas. São pessoas. Pessoas que têm atenção, que recebem cuidado. Sabe por quê? Porque o desejo deles é o quê? De que ninguém se perca. Pelo menos que ninguém se perca por falta de cuidado, por falta de amor, por falta de atenção, por falta de eu doar minha vida por ele. Quantas pessoas vão se perder mesmo Cristo tendo doado a sua própria vida? Como que eu e você doando o nosso tempo, que nós não somos capazes de morrer por alguém, como que alguém não vai se perder? Vai! O que eu quero que você entenda é que o desejo de Deus é que ninguém se perca por falta do nosso cuidado, que ninguém se perca pela nossa negligência, pela nossa irresponsabilidade. O que você faria com 1 quilo de ouro que alguém desse para você guardar? Uma vez eu fiz um casamento e a mestre cerimonial lá, a cerimonialista, me deu a caneta para eu assinar. E se você quiser perder uma caneta, é só me dar ela para me ensinar alguma coisa.
Se você não me pedir de volta, já é. Tanto eu levo a dos outros, como eu deixo a minha onde eu estou. Tem coisas que levam tempo, para Deus tratar. Então, isso é uma graça. E 2 dias depois, a cerimonialista me ligou, falou: pastor, ela já entrou assim, pelo amor de Deus, o senhor ainda tem aquela caneta? Eu falei: que caneta? Eu não sei como ela não desmaiou nessa hora. Eu disse: a caneta que o senhor assinou a ata lá do casamento, que eu deixo. Eu digo: olha, eu não lembro se eu trouxe. Ela disse: o senhor levou. Eu vou olhar lá em casa. Ela disse: pastor, aquela caneta é uma Mont Blanc. Ela custa em torno de 5 mil reais. Fui para casa, graças a Deus que eu achei a caneta. Mas quando eu achei aquela caneta, eu guardei ela com uma preciosidade, com uma preocupação tremenda. E o que eu quero dizer com isso? Que as vidas que Deus tem entregue nas nossas mãos, elas são muito mais preciosas que isso. Muito mais preciosas do que isso. E o que Deus espera de nós é que a gente tenha esse sentimento de não perder, A gente não pode esquecer que há muita gente dependendo do nosso coração. Há muita gente dependendo de nós. Quantas vezes, no início do ministério, eu tive vontade de jogar a toalha. Mas eu lembrava de pessoas que estavam na igreja e diziam: meu Deus, se eu tivesse desistido, onde é que essas pessoas iam estar agora? E da mesma maneira eu lembrava que do mesmo jeito, se eu desistir, onde que vão estar as pessoas que eu sei que o Senhor precisa de mim? Para que essas pessoas te conheçam. Quantas vezes eu pensei nisso? E a gente não pode esquecer que tem pessoas que dependem do nosso coração. Nós não podemos esquecer disso. O desejo de Deus, esse texto é muito forte, né? Quando ele diz: eu desci do céu para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e essa é a vontade dele, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Essa é a vontade dele. Queridos, nós somos preciosos aos olhos de Deus, porque se nós não fôssemos, Deus não tinha entregue algo tão precioso nas nossas mãos. A gente precisa olhar para essas pessoas como o patrimônio mais valioso que existe sobre a terra para Deus. De tudo que Deus criou, a única coisa que Deus decidiu levar para junto dele foram as pessoas. Você não vê Deus falando de levar árvores, de levar pássaros, de levar mares. Não. Mas Deus fala com um carinho tão grande acerca de pessoas, acerca de nós. E nós precisamos entender. Você entregaria algo de valor na mão de alguém responsável? Sim ou não? Sim ou não? Deus também não. Sabe por que Deus entregou vida nas suas mãos? Porque Ele confia em ti. Porque Ele confia em ti. Porque Ele sabe que você tem potencial nele. Porque Ele sabe das tuas falhas. Ele sabe das tuas limitações. Mas Ele sabe também de quem você é nele. Ele sabe que nele você tem poder, você tem potencial para ser alguém responsável, para ser alguém que ama. Em você, também em nós nunca vamos conseguir amar as pessoas como elas precisam ser amadas, mas em Cristo nós podemos. Nele nós podemos amar. Nele nós podemos não desistir, mesmo quando dá vontade de desistir. Nele nós podemos abrir mão da nossa vida por essas vidas que Ele nos entregou. Esse é o desejo dele, essa é a vontade dele. O meu desejo e a minha oração, querido, é que aqueles que o Senhor entregou nas tuas mãos, aquele que o Senhor vai entregar nas tuas mãos, você que está sendo discipulado, você que está sendo discipulador, você que está sendo preparado para assumir uma célula, e você que já está discipulando alguém, pode ser um. A Bíblia diz que quando um pecador se converte, tem o que no céu? Festa. Um. E às vezes você pode achar que mas eu só estou discipulando
pessoas. Você sabia disso? Mesmo valor. Porque Deus, Ele não nos olha como números, Ele nos olha como filhos. Quem é o pai que, porque tem 3 filhos, sofre menos quando perde um filho? Quem é a mãe que, porque tem 10 filhos, sofre menos quando perde um? Deus, para Deus, o valor e a importância que tem uma alma é a mesma que tem 1.000. E Ele diz: aquele que for fiel um pouco, eu colocarei sobre muito. Você quer cuidar de muitas pessoas? Você quer ver Deus encher essa igreja? Você quer ver Deus multiplicar a sua geração? Então comece a cuidar bem desse 1, 2, 10, 15, 20 que você tem. Porque você bota uma pessoa para executar uma tarefa e ela não é fiel naquilo que... Aí você vai dar algo mais importante para ela? Eu acho que não. Quando que vem uma promoção? Quando o gerente, o empresário, ele olha e diz: rapaz, fulano está lá como vendedor, mas esse mês ele produziu, ele fez isso, ele é organizado, ele fez, deu o melhor. Ele só falou: vem cá, vai ser gerente. Aí o cara desenrola, vai lá, trabalha, fiel, Aí daqui a pouco o cara decide se aposentar, bota ele lá em cima. E aí os invejosos ficam criticando, jogando pedra. Quando você começa a fazer, dar o seu melhor, aí começa a te chamar de puxa-saco, porque tu está puxando o saco do patrão. E aí quando você está lá em cima, ninguém sabe por quê. Mas sabe por quê? Porque você foi fiel lá quando você era vendedor. É um princípio bíblico: seja fiel um pouco, Deus vai te colocar sobre muito. Cuide bem das pessoas que você tem hoje. Eu lembro quando nós começamos a comunidade batista, e a gente tinha ali 5, 6 pessoas na igreja. Quando vinha um visitante, nossa, eu ia lá e eu abraçava, sabe, eu valorizava como se fosse uma multidão. Porque eu diria: é um que para Deus é importante. E muitas vezes esse quando eu pensava que não, o cara chegava com emiricica na igreja. Sabe o que é emiricica? Sabe não? Quando você pega peixe, aí você pega um pedacinho de madeira, um galho, aí no galho tem uma forquilha, você vai enganchando os peixes, fica aquele monte de peixe, emiricica. Pensava que não, o cara entrava na igreja, meu irmão, 1, 2, 3, um monte atrás dele. Eu digo: olha aí, Deus é fiel. E se não entrasse, se viesse só ele, era importante do mesmo jeito. Mas Deus honra. Eu quero que você entenda essa noite que o desejo de Deus é que você não deixe que nenhum se perca daqueles que Ele entrega nas tuas mãos. Que se percam somente aqueles que estão destinados à perdição, mas não por falta de amor, não por falta de cuidado, não por falta de responsabilidade, não por falta de oração, não por falta de uma ligação, não por falta de uma visita, não por falta de comunhão, não por falta de tudo aquilo que nós sabemos que temos que fazer para não perdermos. Se um dia alguém sair, alguém se perder, você vai dizer: Senhor, aquele ali é porque está destinado à perdição, porque eu fiz o que eu tinha que fazer. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Eu queria que você falasse com Deus agora. Eu queria que você colocasse diante do Senhor o seu coração. Não importa como está o teu coração hoje, não importa como é o teu coração, importa como vai ficar o teu coração. Importa o que Deus vai fazer no teu coração. Deus vai colocar um amor tão grande no teu coração por essas vidas. Você não vai se conhecer mais. Você vai dizer: Senhor, mas numa situação dessa eu já tinha chutado o balde, eu já tinha desistido. Eu não consigo mais desistir, Senhor. Eu não consigo mais. Eu não consigo mais ser irresponsável com essas vidas. Eu não consigo mais deixar de fazer, Senhor. Eu não consigo mais nem viver a minha vida. Aí Deus vai dizer: filho, agora você está ganhando a sua vida. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero te louvar, Pai, te glorificar. Meu Deus, por esse amor, Senhor, que não existe em nós, que não nasce com nós, mas que vem em nós através do Senhor. Pai amado, nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Nós não estamos aqui para fazer aquilo que agrada o nosso coração. Nós não estamos aqui para fazer aquilo que agrada a nossa alma. Nós não
não estamos aqui para fazer aquilo que agrada o nosso ego, meu Deus, não estamos para fazer aquilo que agrada o nosso orgulho, Senhor, estamos para fazer a Tua vontade. Nós não queremos viver a nossa vida, mas viver a Tua vida, Senhor. E o desejo do Senhor, a vontade do Senhor, a vontade do Pai, Deus, é de que nenhum se perca, que nenhum daqueles que o Senhor nos entregar venha se perder, que somente aqueles que estejam destinados à perdição. Mas Deus, em nome de Jesus, Pai, gera no nosso coração esse amor, Deus, gera no nosso coração essa responsabilidade, gera no nosso coração esse compromisso, meu Deus, com aqueles que o Senhor entregar nas nossas mãos. Meu Deus, são tão valiosos aos Teus olhos, são tão preciosos ao Senhor, Deus, e isso mostra o valor que nós temos para nós, porque o Senhor jamais entregaria aquilo que o Senhor tem de mais importante nas nossas mãos, se nós não fôssemos valiosos para o Senhor, Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos honrar, Senhor, o investimento, a confiança que o Senhor tem tido em nós, que nós possamos cuidar, Senhor, sabendo que são almas preciosas do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, gera em nós esse coração, gera em nós esse amor, Senhor, em nome de Jesus, e que isso possa ser refletido, meu Deus, na vida da minha célula, que isso possa ser refletido na vida da igreja, que isso possa ser refletido no Teu reino, Deus, porque nós temos que mais pessoas, Deus, virão conhecer a Ti, que mais pessoas se firmarão, e essas pessoas vão produzir frutos, e essas pessoas também vão cuidar bem, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Começa em nós, Senhor, começa comigo, Senhor, começa comigo, Pai, em nome de Jesus. Derrama desse amor, Deus, derrama desse cuidado, Senhor, em nome de Jesus, e para a glória do Teu nome. Você pode